Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. A paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, para a honra e glória do Senhor. Pessoal, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo bem legal para vocês, ok? Um vídeo muito importante, onde, pessoal, nesse vídeo onde eu venho trazer para vocês, é um vídeo onde muitas das vezes pessoas se perguntam. E hoje eu quero que nós vamos procurar, porque é aquela famosa pergunta que muitos dizem que é: como saber seu chamado com Deus? Aquelas perguntas que muitos dizem que é: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado com Deus? O que eu posso fazer? Quero saber. Então hoje nós vamos nesse vídeo de hoje como saber seu chamado com Deus, ok? Então, pessoal, é um vídeo muito legal para vocês, para a honra e glória do Senhor. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês para que cada dia mais o canal venha prosperar e crescer, para que vocês venham se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês, dê seu like, me siga no Instagram, @peliscarteiros200, siga o Instagram do meu time, @bkhandiclub.pb, ok? Agora ficam por aqui e vamos pro vídeo, que ele tá muito top. Vamos lá, pessoal, como de costume, já estou aqui com a palavra do Senhor, irmão, a espada, para nós mais uma vez nos lermos. Hoje, pessoal, eu trouxe apenas 3 textos para nós refletirmos e você saber como posso saber meu chamado com Deus. O que é o meu chamado? Então, pessoal, nós leremos aqui, e o primeiro livro que nós leremos aqui é o livro do profeta Jeremias, mais conhecido como profeta chorão. Ok? Porque Jeremias chorava em suas pregações, por isso foi chamado profeta chorão. E nós leremos aqui a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, o versículo 5, muito conhecida essa palavra, creio que você já deve saber. Jeremias capítulo 1, o versículo 5, que vai dizer assim, a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui, do profeta Jeremias, é um versículo muito conhecido. Nós podemos ver que Jeremias, ele até falou aqui na palavra do Senhor, onde o Senhor chegou para ele falando que antes de formar o ventre da tua mãe, no ventre da tua mãe eu já te conheci, ou seja, antes mesmo de nós nascer, ele já nos conhecia, Deus já nos conhece. E Jeremias aqui, onde no versículo 7 adiante, onde ele vai falar: mas Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar direito, sou apenas uma criança. Mas aí isso já vem um ponto importante, pessoal: a idade não importa. Não importa se você é novo, se você é velho, se você é jovem, o que importa é você fazer a vontade do Senhor. O que importa é você buscar o Senhor e cumprir o seu chamado. Onde o Senhor, no versículo 8, vai falar aqui: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A palavra do Senhor aqui já está nos mostrando que mesmo antes de ser formado no ventre da mãe, o Senhor já conhecia Jeremias, e aqui vai começar o início do chamado de Jeremias. Ou seja, você tem chamado. Então, um dos pontos para como saber meu chamado com Deus é você buscar a direção com Deus e não se conformar, ok? Eu vou deixar um ponto aí agora na tela, que é: não se conformar pela idade nem pelo tempo, ok? Não se conforme, espere no tempo de Deus, vá seguindo, ok? Não se conforme com o mundo. Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pessoal, não se preocupe, não se conforme, não fique pensando: sou criança, sou jovem, sou adulto, não tenho chamado. Não, Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Isso é um dos pontos para como saber ser chamado com Deus. Então, já que eu já li aqui o primeiro ponto, nós vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde, pessoal, nós leremos aqui a palavra do Senhor, e ela vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqueles que são chamados por seu decreto. Aqueles que são chamados para você a obra. Aqui, o livro de Romanos, além a epígrafe já está falando sobre as primícias do Espírito. O primeiro livro de Jeremias, o primeiro aqui vai falar sobre propósito. Você tem um propósito. Deus tem sempre um propósito. Se Deus lhe chamou, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Por exemplo, eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor. Eu estou aqui hoje, nesse vídeo aqui que vocês estão vendo hoje, evangelizando e buscando. Esse é o meu chamado, pregar a palavra, buscar almas para o Senhor. É um chamado. E eu tenho um propósito que Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida e tem um propósito quando Ele chama você. Então, pessoal, sempre bote isso na sua cabeça. Quando Deus te chama, Ele tem um propósito. Ah, mas Gabriel, nós temos exemplos disso. Romanos, aqui no livro de Romanos, já está dizendo, Paulo, irmãos, quando você vai ler no livro de Atos, o capítulo 9, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus ao caminho de Damasco, ali já começa um chamado, onde nós, quando lemos ali, salvo me engano, é o verso 15, onde ele vai falar que para Deus você é um vaso escolhido, você é um vaso escolhido, ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Jesus, tinha um propósito na vida de Paulo. E aí onde Paulo ele foi um dos maiores plantadores de igreja, um homem que matava cristão, um homem que buscava de todas as formas desmantelar todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo no tempo, e ele de perseguidor se passou a ser perseguido. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo, no todo ele usou todos os 9 dons espirituais, ele usou, ok? Ele possuiu, né, todos esses dons espirituais, onde nós podemos ver que ele tinha um propósito. Então pense nisso, quando Deus te chama, você tem um propósito e contribui juntamente para aqueles que amam a Deus, porque são chamados para um decreto da parte de Deus. Então, pessoal, pense nisso. E tem vários outros exemplos disso. Por exemplo, falamos de Paulo, temos Pedro, discípulo de Jesus, o discípulo, o camarada da chave do reino. Isso aí eu escutei o pastor Eliseu falando uma vez, o camarada da chave do reino, onde é uma pregação, mas só para não fugir do assunto de hoje. Pedro, irmãos, ele é um homem que eu já trouxe o vídeo aqui falando, ele é resmungão, onde ele conheceu Jesus verdadeiramente, a graça de Jesus foi com Pedro, se tornou discípulo de Jesus, e Pedro tinha um propósito, sim, todos nós temos um propósito da parte de Deus. Pedro foi um dos únicos discípulos que quase chegou perto de usar os 9 dons. Se Paulo usou os 9, Pedro chegou a usar 6, onde nós podemos ver que Deus tinha sim propósito. Então, pessoal, sempre pense nisso, Deus tem propósito para a sua vida, amém? Agora vamos para a próxima parte, para saber o seu chamado com Deus. Vamos lá para o próximo texto que nós vamos ler aqui, para como saber seu chamado com Deus. E nós lemos agora, pessoal, o último texto inclusive, 1 Coríntios 12, eu vou ter aqui versículo 4 e versículo 6, mas eu acho que eu vou pegar apenas o versículo 4, para nós compreendermos. O 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui vai falar sobre os dons. Os dons pessoas espirituais. Quando Deus nos chama, nós sempre recebemos o dom do Espírito Santo. Existem 9 dons. Vamos lá. Temos o dom de línguas estranhas, interpretação e as demais coisas. Mas, pessoal, os dons, para que você vai entender, quando nós recebemos dons, em diversos dons que temos, onde o maior é o maior dom de todo o Espírito Santo, temos um dos maiores amores, se não o maior amor, que é o amor, é um dos maiores dons e virtudes do Espírito Santo. Mas aqui, pessoal, está falando... Vai resumir que quando nós recebemos os dons espirituais, nós temos que ver esse dom, como é que eu me sinto, a minha posição ao fazer isso. Quando eu sinto esse dom, por exemplo, quando eu vou pregar a palavra, o dom de pregar a palavra, Deus me deu esse dom. Como você tem que primeiro se pergunte aí, como é que eu me sinto?
fazendo isso? Como eu posso compreender esse dom? O dom de pregar a palavra, mas pregar a palavra, nós não contamos como dom, é uma ordem que o Senhor Jesus deu: pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, uma ordem que Jesus deu. Mas nós pegamos aqui um dom que Deus lhe deu, mas como eu me sinto nessa posição em fazer? Como eu me sinto ao trabalhar? Então, para saber o meu chamado com Deus, o dom que eu recebi, nós temos que ter atitude em praticar. Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ser praticantes da palavra é você ouvir aquilo que você ouviu da palavra e praticar, porque é aquilo que nós pregadores sempre fazemos, pregamos a palavra, mas o que nos preocupa é o que você vai fazer depois que você ouviu essa palavra. Então é basicamente, você recebeu um dom de Deus, você agora vai praticar, para saber o seu chamado, você tem que se sentir nessa posição no que fazer, em ajudar as pessoas, em cumprir algo, tal, em ambas as partes. É como você se sente em posição em fazer isso. Como eu posso saber o meu dom para saber o meu chamado com Deus? Seja em pregar a palavra, em louvar. Será que eu sou um pregador? Será que Deus me chamou para ser pregador? Será que Deus me chamou para ser levita? Será que meu ministério é de pregação? Será que meu ministério é pastoral? E adiante, onde vai vir a parte do propósito, onde eu já disse. Mas, enfim, você tem que se sentir os dons que você tem. Os dons que vocês têm, você tem que sentir a posição, ver aquilo que você se sente bem. Eu falo, isso aqui eu me saí muito bem. Será que esse é o dom que me deu? Então esse é um dos pontos para que você venha entender como saber o meu chamado com Deus. Pessoal, agora que nós lemos o texto, nós vamos refletir um pouco, para que nós vamos concluir aqui para saber seu chamado com Deus. Vamos lá, pessoal. Primeiro, como aquilo que você, eu até botei aqui, aquilo que ajuda outras pessoas, porque pessoal, nós temos que ajudar outras pessoas. Muitas das vezes o nosso irmão que estava conosco caiu, espiritualmente falando, ele caiu, nós oramos por ele, tentamos ajudar. Mas também, pessoal, um dos pontos mais importantes para saber seu chamado com Deus: direção espiritual, direção da parte de Deus. Gabriel, como posso saber meu chamado com Deus? Ore. Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Descer à casa do olheiro. Você tem que buscar a Deus. Saber e perguntar a Deus: qual é o meu chamado? Você, por exemplo, quantas vezes você já orou se perguntando a Deus: Deus, qual é o meu chamado? O que devo fazer? Deus, o que devo, Deus? Qual é o meu chamado? O que devo fazer? Então, pessoal, primeiro, pergunte a Deus, Ele vai responder você. Você vai receber a direção espiritual no que fazer. E só depois disso, você vai entender. E agora, pessoal, para finalizar, eu quero que você se pergunte isso aqui: o que eu faria mesmo sem receber nada por isso? O que eu faria se eu pregar a palavra sem receber nada em troca? Você buscaria a Deus e trabalharia no seu chamado, mas você trabalharia por amor ou por bens materiais? Nunca trabalhe por bens materiais. Trabalhe porque é o que você tem que fazer, é a vontade de Deus, e porque é o seu chamado com Deus e o seu propósito. Então, e aí você se pergunta agora: em que eu naturalmente ajuda as pessoas? O que eu ajudo? Eu ajudo as pessoas ao pregar a palavra. Elas se sentem felizes ao escutar. Quando eu prego a palavra, elas são tocadas. Quando eu louvo, quando não é quando eu prego, mas quando eu louvo a Deus. Quando eu vou louvar, as pessoas sentem de coração. Ali as pessoas tocam. E aí vocês agora se perguntam assim: o que sinto quando Deus coloca o meu coração? Quando Deus coloca para eu entregar uma mensagem para aquela pessoa. Deus mandou eu entregar essa palavra aqui para a vida daquela pessoa. Deus mandou eu pregar em Isaías 43, versículo 13 para aquela pessoa. Deus mandou eu louvar para aquela pessoa. Como é que você se sente? Se pergunte isso. Ore a Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Você tem propósito. Deus é com você.
ore a Deus e espere no tempo de Deus e receba a direção da parte de Deus, amém? Então esses são alguns dos pontos e algumas reflexões para como saber meu chamado com Deus. Pessoal, vou ficando por aqui. Vídeo muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, pessoal, se lembre, você tem propósito da parte de Deus. Se você é chamado, aquele que tem chamado tem propósito. E lembrando, pessoal, sempre vai ter luta, vai ter lutas, dificuldades, acusações, muita gente vai querer lhe acusar, botar armadilhas, o inimigo, Satanás de todas as formas vai querer lhe impedir de todas as formas, mas não desista, porque se você tem chamado, você tem propósito, e quem passa pelo processo vive o propósito, amém? Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, para que cada dia mais o canal venha prosperar e mais vidas venham ser alcançadas pelo poder da palavra e venha conhecer Jesus verdadeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês, deixe seu like, me siga no Instagram, @200, siga o Instagram do meu time, @bkhandiclub.pb, ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau!